E aí, fala comigo. Neste programa estamos trazendo o Willian, que é cantor, é compositor. Não toca só banjo não, tá? Toca banjo, toca cavaco, instrumentos de cordas. E uma das composições dele, ele diz o seguinte: se você pronto bem, ele volta. Mentira ou verdade? Essa parada é mesmo. Willian do Banjo! Ei, otário, metido a malandro, e o seu ofício é querer te enganar. Da boa vontade dos outros, achando maneiro se aproveitar. Pensando que passa batido, sua pilantragem tenta disfarçar. Mas eu tenho fé no divino, e a sua hora um dia de chegar. O quê? Se você planta bem, ele volta. Mas se planta mal, dá revolta. Fica tranquilo, compadre, o tempo traz a resposta. Ah, moleque! E não tava nem combinado, hein? Legal demais, obrigado, Juninho. Bom demais. Willian, obrigado por ter honra. aceitado o nosso convite. Legal. A honra é nossa de você estar aqui para contar um pouco da sua história. Sim. Na música, né? Sei que a gente tem muitos assuntos para poder conversar, vamos falar algumas coisas. Se você sabe de alguma história do Willian, porque com certeza você sabe. Conta aí. Comenta aqui, tá? Faz fofoca. Quero desde já falar com você que ainda não é membro do nosso canal. Seja membro do nosso canal, porque tem vídeos exclusivos com artistas exclusivos também, tá? Não se esqueça disso. Falar com você que acompanha nosso trabalho, acompanha desde já o trabalho do Willian também. Continue comentando, curtindo. Pedindo para as pessoas se inscreverem no nosso canal, porque a gente está aqui por sua conta, tá bom? Vamos falar também do nosso parceiro que está com a gente. Distribuiu para a gente algumas camisas, distribui boné. Ele não utiliza muito boné não, mas ó, vamos dar esse presente aqui para ele, ó. Pra você, ó, eu coleciono boné, cara. É mesmo? Coleciono. Bom da favela. Olha aí, ó. A marca, parceira aqui do canal Toca Aí. Valeu? Obrigado, gente. Nada. Então é isso, gente. Vamos conversar, vamos falar de muitas histórias da vida do Willian do Banjo. Amigo JC, solta a vinheta aí. Bom, estamos com ele, que é cria daqui do Rio de Janeiro. Conheci aqui, tive a honra e a oportunidade de tocar com ele em algumas rodas de samba, né, de escutar algumas músicas dele. Mas vamos ao que interessa, né? Quem é o Willian do Banjo? O Willian do Banjo é um cara amante do samba, um cara que é um entusiasta da música, um cara apaixonado pelo gênero que ele professa, que acredita que é o samba, um elemento transformador, que educa, que motiva, que inspira, que energiza e contagia as pessoas. Isso a gente já sabe convivendo contigo, né? Mas como é que você começou na música? Cara, meu início na música foi aos 12 anos de idade, tocando violão numa igreja católica lá em Realengo. Paróquia São Miguel Arcanjo. Que, coincidentemente, é o padroeiro do dia do meu aniversário, 29 de setembro. É comemorar o dia de São Miguel Arcanjo. Que legal! E lá nessa igreja foi onde eu comecei. Meu pai tinha um violão tonante que nunca tocou. E aos 12 anos eu tive um insight e eu falei, eu quero aprender isso, eu quero tocar na igreja. Foi autodidata, sim? Fui autodidata, sou autodidata. Que legal. Eu vim estudar já adulto, porque já no cavaquinho, já tocando banjo, né? E as oportunidades foram aparecendo, eu fui estudar com o nosso querido André Moreno, lá de Coelho Neto. André Moreno. Meu professor, amigo. Toca muito! Toca muito, um cara que eu tenho um apreço, um carinho muito grande. Um beijo, André. Até quando eu estive aqui em dezembro, fui lá, fiz uma visita, a gente tirou um som juntos. E aí eu já tocando, gravando, eu tenho ouvido, eu consegui apurar muito bem meu ouvido, eu tenho ouvido absoluto, então isso me facilitou muito me inserir nas paradas, já gravando. Mas eu vi a responsabilidade, né? Tá ficando sério, tem que ler, tem que aprender, não posso dar mole. Não pode dar mole, verdade. Mas aprendi tudo sozinho. Praticamente, né? Uhum. Fiz aquelas aulas básicas, mas depois é você com instrumento, se dedicando. Assim eu evoluí no violão, depois eu fui pro cavaquinho com 16 anos. Mas foi nesse momento que você se viu fazendo alguma coisa na música?
Como é que foi pra você? Na verdade, Porque era um outro momento, né? Sim. O Brasil vivia um outro momento. E assim, eu vivi na verdade, foi uma faca de dois gumes, né? Porque eu estudava para concurso militar nessa idade, 16 para 17, e o amor pelo samba foi num crescente, assim, absurdo. Essa cachaça que a gente vive, né? E aí eu falei, cacete, tem que escolher. E aí? Eu escolhi os dois, pô. Tanto que os dois vieram juntos, né? Tentando conciliar o samba com o militarismo. E tamo aí, meu compadre. 32 anos vou fazer de samba. Pouca coisa, né? Começou ontem. Tocando, William, fala, meu irmão. Como é que você se viu cantando? Porque você começou ali na parte ali da adolescência, da infância, tocando. Como é que você se viu cantando? Foi justamente nos períodos de roda de samba também? Porque tem mais histórias aí. Tem muita história, né, cara? Tem mais histórias por aí. Na verdade, eu passei a cantar, cara, já compondo, porque no Sereno, quando a gente fundou o Sereno, eu não cantava no Sereno, né? Eu cantava alguns partidos. Uma pausa. O Sereno que ele tá falando é o grupo... Vou pro Sereno. Eu sou o fundador. Só isso. Mas continua. E aí, depois que o Alex entrou no grupo, que o Alex entrou depois, assim, quem cantava na época era o Marcelo Melo, meu compadre, e um parceiro que foi morar em São Paulo, Alexandre. Eles eram os dois frentes, né, que cantavam no grupo. Eu fazia um back e tal, mas eu vi a necessidade de cantar e depois já compondo, que eu tinha que mostrar as minhas obras. E aí, porra, William, tu canta maneiro, por que tu não canta as tuas paradas, canta samba, não sei o quê? E eu fui acreditando mais em mim, ganhando confiança. E graças a Deus, hoje eu tenho meu trabalho autoral, comando minhas rodas de samba aí, 4 horas, sabe que a pancada é firme. Couro com coça, a gente não dá mole. Vai na chibata! E aí foi, cara. E graças a Deus a gente está com um trabalho consolidado, né? Brasil inteiro, Manaus, vindo de Manaus agora, retornando para o Rio de Janeiro, já com projetos. Legal. Estamos lançando o clipe aí da música Branca Vela, se Deus quiser, na próxima semana. Vamos divulgar aqui no canal também, contar com a parceria dos amigos e vamos embora. O bloco tá na rua firme. Você lembra da sua primeira composição? Me lembro, cara. Como é que foi Na verdade, como é que foi essa construção para você? É uma música que eu fiz com o falecido Márcio Jorge, cara. Eu não me lembro da letra em si. Mas logo na sequência, por quê? É você ganhar confiança até na própria composição. Eu não fui compositor de ofício, né? Eu sempre fui instrumentista. E num desamor também eu fui escrevendo. E aí, porra, ficou maneiro. Cara, E assim, eu tenho como referências, porra, Marquinhos Diniz, o falecido Barbeirinho, os grandes, assim, que eles falam muito do cotidiano. Um beijo. Marquinhos Diniz. Que teve lá em Manaus também. Foi lá, cantou. Padrinho. Padrinho, fritando peixe com a mesma banha. Então, meu estilo de compor vai muito ao encontro do que eles professam, cara. De falar o cotidiano, de uma linguagem mais didática, que você se identifica. Legal. E eu fui indo nesse caminho, nessa onda. Nesse percurso, reencontrei Wagner Nascimento, que foi o primeiro compositor gravado pelo Vou pro Sereno, que, desculpa a franqueza, é dele, meu parceiro Floriano e Márcio Cuco. Então, Wagner é um grande amigo, ele sempre foi compositor de ofício, a gente se encontrou, a gente fez uma dupla, fizemos uma parceria por 5 anos, e temos um audiovisual, a gente compôs muita coisa, sempre nesse caminho. Nessa linha. Nessa linha, entendeu? Mas... Hoje eu me vejo mais compositor do que... É mesmo? Cara, porque... Engraçado, né? Por mais que a gente toque, a gente tenha... Eu gosto de compor, gosto de gravar minhas paradas, entendeu? Eu me comunico mais com esse sentimento hoje. Engraçado. Canta um negócio seu aí, antigo, não canta o novo, não. O novo vamos deixar a cereja no final do bolo. Esse samba eu fiz com Wagner Nascimento. Ó, isso aqui aconteceu mesmo. Assim, ó. Tá sem emprego, querendo furar os meus pés, frequentando vários candomblés, mas comigo não arruma nada porque tem o olho vivo, a mente aberta e o corpo fechado.
E no meu portão assentado, o guia da minha estrada tá assim de prego, querendo furar os meus pés, frequentando vários candomblés, mas comigo não arruma nada porque tem um olho vivo, a mente aberta e o corpo fechado. E no meu portão assentado, o guia da minha estrada, ele só pensa na própria vitória, não faz por onde merecer a glória, ele só pensa na derrota alheia. Veja que coisa feia, desconsiderar um irmão, não semeia o trigo, mas já de olho grande no pão. Veja que coisa feia, desconsiderar um irmão, não semeia o trigo, mas tá de olho grande no pão. Me esquece invejoso, sai pra lá muquirana, o que se faz aqui se paga, com minha fé quebro qualquer demanda. Não perca seu tempo tentando fazer o mal, pois é certa a lei do retorno, quem planta vento colhe vendaval. Me esquece invejoso, sai pra lá muquirana, o que se faz aqui se paga, com minha fé quebro qualquer demanda. Não perca seu tempo tentando fazer o mal, pois é certa a lei do retorno, quem planta vento colhe vendaval. Vamos lá! Comigo não arruma nada. Cuida do bode Wagner Nascimento. Gostei dos versos. Por falar em versos, né, você disse que uma das pessoas que você pega ali como inspiração, Marquinhos, né? Quem são os seus outros artistas que você também pega essas como é que eu posso dizer, essas nuances, né, de verso, de cotidiano? Tem mais alguém? Tem que ter, pô. Tem nosso Mestre Candeia, Wilson Moreira, seu Ney Lopes. São inspirações muito grandes para eu compor, desenhar, né? Um caminho melódico, pensar alguma coisa. Que é o que eu falo, mais do mesmo já tem, né, compadre? Sim, então verdade. A gente procura fazer algo novo, trazer uma proposta nova, caminhos de reflexão, de pensamento. Então, essa é a minha trajetória, traz um pouco dessas influências também, entendeu, Júlio? Agora, você também falou da fundação do grupo Vou Pro Sereno, né? Sim. Mas você teve uma estradinha antes. Como é que foi para você chegar e ter essa conclusão? O que acontece? Como eu falei no início do nosso bate-papo, a gente veio se destacando nas rodas de sambas lá em Padre Miguel, já tocando banjo, né? De uma forma assim profissional, aparecendo. Participei de alguns movimentos lá em Padre Miguel. E eu já tinha amizade com o Paulinho, né? Paulinho tinha um trabalho já no Instinto Disco Voador de Marechal Hermes, Templo do Chaves. E ele tinha uma banda de pagode, né? Era o Grupo Magia. E aí, na dissolução do grupo da banda Magia, né? E a gente trocando a ideia, a gente começou a tocar junto ali mesmo, perto do Fumacê, Magalhães Bastos ali. E a coisa foi tomando um corpo, tomando uma proporção. E a gente resolveu mudar o nome do grupo, né? Eu já era sargento da FAB, e aí um amigo meu que morava aqui em Ramos, inclusive, Cabo Tarcísio, ele era da primeira formação do Grupo Sereno, que era a galera daqui de Ramos. E a gente queria formalizar, né, com o registro da marca e tudo. E aí, através dele, eu vim na casa do detentor da marca, que era um suboficial de marinha, maestro. Caramba! Eu vim visitar o cara aqui, pedir autorização para usar a marca. E aí eu fui no NPI, fiz o meu registro, fiz a pesquisa da marca e tudo. Importantíssimo. E aí, muito importante. E aí virou Sereno. Aí a gente tomou e passamos a usar o nome, né? Grupo Sereno. E aí, graças a Deus, é o sucesso que é hoje, já vem de 20 e poucos anos aí o Sereno. Um abraço pra minha rapaziada. Tudo começou assim, cara. Tudo começou assim. E aí, disco voador, Big Field, Salão Colonial em Campo Grande. Então, Zona Oeste, assim, foi meteórico o crescimento, assim, do Grupo Sereno, né? E é o que é hoje, internacional, a galera fazendo excelente trabalho.
Depois de 20 e poucos anos. Muito orgulho, cara, de olhar para trás assim, porra, ver a rapaziada Legal, bem né? hoje. E acima de tudo, né, Júnior? Vivendo da nossa arte, né, cara? O que a gente faz com amor. E isso acho que é o ápice do artista, né? Poder viver da sua própria obra, do seu próprio talento. Uhum. E, porra, é muito bacana ver meus amigos bem, criando suas famílias dignamente, Sim. entendeu? Com educação aos filhos, isso não tem preço. Vamos cantar, porra. Vamos cantar! Tá aqui, tá pago! Aí a gente gravou isso em 1997, ao amanhecer. Nossos corpos cansados de tanto se dar. Eu levanto em silêncio tentando não te acordar. Alô, Floriano Silva. Mas você toda linda quer recomeçar. Eu não posso ficar, pois você sabe bem que hoje estou casado. Muito bem casado. E que o nosso romance pertence ao passado. Minha vida eu traí, só que eu estava errado. Ao tentar recomeçar, eu já marquei bobeira. Quando estava ao seu lado, nela que eu pensei, me desculpe a franqueza, mas ao te magoar também me machuquei. Só me resta então implorar teu perdão e deixar meu adeus. Adeus, eu já marquei bobeira. Quando estava ao seu lado, nela que eu pensei, me desculpe a franqueza, mas ao te magoar também me machuquei. Só me resta então implorar teu perdão e deixar meu adeus. Muito bom, muito bom. Desculpa a franqueza. Foi a primeira música gravada nossa, de Wagner Nascimento, Floriano Silva e Márcio Cuco. E como é que foi esse seu período de você se desligar do grupo? Porque assim, você tinha vida paralela militar, Sim. né? Que é até então a base, o ganha-pão, onde Sim. a gente precisa ter ali. Como é que foi? Cara, foi dolorosa para mim sair do grupo, né? Porque era algo que a gente idealizou com muito carinho, né? A construção do trabalho, né? A própria evolução, a gravação, da gente ir para estúdio, né? Foi um momento assim, porra, tá na hora, vamos projetar um pouco mais o trabalho, vamos dar um gapzinho, um dotzinho pra gente ir. Mas, assim, a minha saída foi porque eu me converti ao protestantismo, basicamente. Não foi nem mesmo? a foi, cara. Caramba! Eu me converti ao protestantismo e aí eu larguei tudão pra viver aquela parada. Foi por isso. Foi até um pouco criticado pela galera, porque, porra... Até porque eu sempre tive a iniciativa de fazer as paradas, eu fazia o corre do NPI, eu... Pá. E aí eu entreguei tudo pro Paulinho. Falei, Paulinho, toma. Vai, vamos com fé, que eu tô de longe aplaudindo. Vou curtir uma outra onda aqui, vou experimentar esse momento meu. E eu não me arrependo não, sabe, Júnior? Não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. E foi um período bacana, aprendi bastante. Eu acredito que tudo na vida é um aprendizado, é uma construção para a evolução do indivíduo, né? Verdade. Então, tanto é que hoje é dia 10, anteontem eu comemorei 16 anos de iniciado no Candomblé. Então, eu sou muito feliz com a religião que eu professo hoje. Se encontrou, né? Me encontrei, mas precisei passar por inúmeras etapas até chegar aqui e ter essa maturidade de afirmar isso, né? Então isso é bacana pra caramba, sabe? Mas assim, tenho contato com todo mundo, componho com o Alex, depois eu vou cantar uma minha dele aqui, que é a próxima música minha que a gente vai lançar. Então, se Deus quiser, maio, junho, a gente vai estar lançando Relíquia do Morro, uma música minha dele. Olha o spoiler, hein? Já tô dando spoiler aqui, ó. Olha o spoiler, em primeira mão, hein? Então, é legal, tenho contato com todo mundo. Alex, com Rodrigo, rapaziada, sempre me recebem com muito carinho. Legal que eles sempre mencionam, quando perguntam da construção do grupo, mencionam o meu nome. Então, bem importância, a valorização, isso para mim é gratificante.
Legal, legal pra caralho. Eu te conheci num período, que com certeza foi um período muito depois disso, Sim. que foi no Chinelo de Dedo. Sim. Você que não sabe, aqui no Rio foi lançado pelo meu irmão de vida, o Rodrigo Moreira, que hoje em dia tá lá em São Paulo, tem o bloco Chinelo de Dedo. Te conheci lá nesse período. Sim. Como é que foi pra você também esse experimento, né? Porque você tava também com uma outra galera, era uma galera nova. Sim. Como assim, é que foi isso? A gente que vem da Zona Oeste, até pra acessar... Hoje tá mais tranquilo, né? Mas na minha época era difícil do músico da Zona Oeste acessar a Lapa, né? A Lapa era um grupo de uma panela muito fechada, então foi um período meu de experimento assim, muito grande, porque eu tocava num bloco chamado APA Funk. Legal. Que eu ainda estava na parceria com o Wagner, que era um movimento chamado Do Candeeiro, que era um projeto nosso. E aí eu fui fazer uma participação no Samba de Benfica. Lá eu conheci o Mano Teco, do MC. E através dele, ele me convidou para participar do APA Funk, que era um bloco que cantava música de funk com os movimentos do nosso samba, né? Sim. Com os naipes de percussão e tal. E aí eu seria o cavaquinista da parada. Aí chegando lá, eu me envolvi de uma tal forma com o bloco que eu tocava tamborim, ia pro surdo. O cavaco mesmo eu não tocava. Conheci Marcelo Carvalho, que era o diretor de bateria. Um beijo, meu irmão. Também do Pandeiro Firme. Também do Pandeiro Firme, tá com a gente. Tá com a gente no projeto. Conheci Marcelo Carvalho. E lá o Marcelo já era professor no Chinelo de Dedo. Aí ele falou, porra, William, vai ter uma tarde, porra, de batucada aqui debaixo dos Argos um domingo. Pô, a gente tá precisando de um banjo. Vão ser 5 banjistas. Pô, tá dentro? Foi, tô. Foi uma tarde maravilhosa. Porra, eu tocando banjo, Rafael, Rodrigo, Carlinhos, mais um outro amigo, que eu não me recordo. Cara, foi aquele naipezão, 20 e poucos percussionistas. Nossa! E, porra, com samba cantado no gogó. Aí o Rodrigo me chamou para ir pro bloco, para tocar o cavaco no bloco e acompanhá-lo no projeto dele autoral. Da roda de samba, né? E foi no primeiro ano do Chinelo de Dedo, que eu já comecei logo, participei logo do início do bloco. E fiquei 4 anos no Chinelo de Dedo, como cavaquinista oficial do bloco. E cantava os parceiros. E tamo lá semana que vem. já tem Chinelo de Dedo. William, toca aí mais um negócio pra gente, embora. Seu, por favor. Porra. Escolhe uma. Eu vou lembrei de um samba aqui, já que a gente estava falando dessas experiências, né? Eu fiz um samba, quando começou essa parada de Facebook, eu fiz um samba com Wagner chamado Momento Desconectar. É assim, ó. Se você só quer curtir, vai ter que me compartilhar. Prefiro evitar comentários, eu que fui otário em te adicionar. Eu nem te conheço direito, agora o jeito vai ser deletar. É o fim do relacionamento, chegou o momento de desconectar. Curtiu? Se você só quer curtir, vai ter que me compartilhar. Prefiro evitar comentários, eu que fui otário em te adicionar. Eu nem te conheço direito, agora o jeito vai ser deletar. É o fim do relacionamento, chegou o momento de desconectar. Você não desgruda do Face e quer que eu aceite essa situação. Vem me dizer que é vício, mandei o cutuque chamando a atenção. Mas isso é bagulho tramado, é bem o seu perfil, mas acabou a festa. Vou postar quem é você, é fake, é tudo que não presta. E finalizando o recado, não vai publicar nada na minha testa. Se você só quer curtir, vai ter que me compartilhar. Prefiro evitar comentários, eu que fui otário em te adicionar. Eu nem te conheço direito, agora o jeito vai ser deletar. É o fim do relacionamento, chegou o momento de desconectar. É o fim do relacionamento, chegou o momento de desconectar. Super atual. Aí fizemos esse samba, cara. Porra, foi maneiro pra caralho. Momento de desconectar, a Ulha do Bode, Wagner Nascimento. Deixa eu te falar de um outro momento que eu vi lá no seu Instagram. Aham. Seu encontro com o Leandro Fabi, que também tem essa linha, né, de verso. Como é que foi? Como é que é isso pra você?
Leandro Fábio é um amigo. E aí, meu padre? Força Aérea, né? Suboficial da reserva também, assim como eu. E a gente, na verdade, já tinha admiração pelo Leandro, né? Pelo compositor que é, isso aí é indiscutível. Tantas obras aí compostas. E a gente se esbarrou porque a gente trabalhava no mesmo prédio. É mesmo? É, ele trabalhava no 8º, eu trabalhava no 7º andar. E ali, daquela amizade, de sair para almoçar, a gente começou a trocar algumas ideias, assim, a gente nunca compusemos juntos, mas eu comecei a andar com ele nos pagodes e tal, gravações ia. Ele sempre me convidava, porra do Bonjo, vamos ali comigo. Esse vamos ali comigo é quando eu vi, eu tava na companhia dos técnicos, ia pro Galo lá, pô, Pagode do Brasil na Curicica, tava no meio dos compositores, bebendo da fonte da rapaziada, né? Até que a gente chegou a fazer um samba. Começamos assim, porra, sempre na semana do pagamento a gente se reunia num bar ali no Castelo. E ali a gente fez o Samba Valente, pô. O samba que eu tive com o Leandro Fábio ali foi o início de tudo, assim, da nossa amizade praticamente. Aí a gente convidava a rapaziada, tivemos por levar Ronaldo Barcelo lá. Legal. Levei Paulinho Carvalho, levei Arifã. Nossa, levei hein? Bolinha lá do Samba da Macaca. Porra, a gente fez um movimento muito bacana. E, na verdade, cara, foi nós que começamos aquele movimento ali no Baixo Castelo. É mesmo? Fomos nós. Isso em 2008. Nossa. A gente começou a fazer o samba ali, era sempre a primeira quinta-feira do mês. Aí dali, a gente parou, acabou parando o projeto, porque veio prefeitura, o amigo lá falou que não podia, mas depois retomaram, a coisa tomou uma proporção e o Baixo Castelo hoje é aquele movimento lá. Todo mundo conhece, mas começou com o Leandro Fábio, o William do Banjo, o Leandro Fábio. Com Samba Valente. Olha aí, olha. É. Não saiu nada disso aí? Não, ainda não. A gente nunca compôs junto, cara, por incrível que pareça. Então faz convite pra ele, pô. Quinta-feira eu vou estar lá no samba dele, a gente vai trocar essa ideia. Outro que... Olha da Fábio. Outro que tem que sair é com o Xande Pilates, que eu vi que você tava junto com ele lá. A gente foi lá no aniversário dele, já. Na verdade, foi dia 26 de dezembro, eu e a Nega, a gente foi lá. Foi legal aproximar-me dele. E tempo ao tempo, né, cara? O Bruno lá sabe de todas as coisas. Então, dá tempo ao tempo, as coisas vão acontecer naturalmente, né, cara? Verdade. Então, tanto o Leandro como o Xande, a gente vai dar uma canetada. Vamos à pergunta difícil? Olha aí. Vamos à pergunta difícil. Acho que já tá no tempo. Já tá na hora, já? Já tá na hora, já tá na hora. Prepara aí. Bom, você tem muitas composições, né? Tem. Das suas composições, quem é o filho mais bonito? É o filho mais novo, né? Você saiu bem! É o filho mais novo. A música nova que tá aí nas plataformas é Branca Vela, música minha de Gustavo SB. Legal. Uma música que fala do sagrado, que fala da nossa ancestralidade, fala da espiritualidade. E é o filho mais novo, né, cara? A gente trata com o maior carinho. É branca a vela que fica acima da minha cabeça. Ao lado dela um copo d'água, a chama acesa. São 7 dias incandescendo, água, fogo e fé. São 7 dias incandescendo, água, fogo e fé. Corpo blindado, ritual sagrado, fortalecido, abençoado, paz, saúde e luz. Meu anjo da guarda, que me protege e que me conduz. Meu anjo da guarda, que me protege e que me conduz. A vela queimando, fumaça subindo, é reza de um povo ancestral. Caminhos abertos, destinos incertos, a luta do bem contra o mal. Sou mais de honrar a minha negritude de todo o meu coração. Aos meus ancestrais, a vocês eu dedico essa singela oração. Sou mais de honrar a minha negritude de todo o meu coração. Aos meus ancestrais, a vocês eu dedico essa singela oração. Que recado, hein? É, cara, essa é Branca Vela, música minha de Gustavo SB. E o clipe ficou muito bom. Em todas as plataformas, teaser lá no meu Instagram. Pega lá, semana que vem, clipe no YouTube já, clipe completo. E vamos com fé.
Agora, vamos à segunda pergunta. Tem mais uma? Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. Maltrata a criança. Manda. Vi também que você tem alguns parceiros de composições, né? Tenho bastante, graças a Deus. Quem são os mais chegados? Cara... Porra, você que ficar de fora aí, meu pai, mora no meu coração também. Cara, assim, eu percebo que a composição em si são momentos, né? E aí tu vê como aconteceu, né? Fala especificamente dessa música, Branca Vela. Uhum. A primeira que me mandou foi o Gustavo. E o Gustavo, ele, caralho, pra que eu vou mandar essa primeira, cara? O cara tem que pegar a visão e, porra, e fulano, ciclano. Caralho, é o William. Essa música é o William, cara. É a cara do William. Porque eu já tenho algumas coisas com o Gustavo nesse formato, né, espiritual, né, ritualístico. Então, eu já tenho algumas composições com o Gustavo que falam disso, né? E ele foi e mandou. Eu fui, obrigado, meu compadre, ter acreditado. Pô, essa obra maravilhosa, é Branca Vela. Mas voltando à pergunta, não vou fugir, não. Gustavo é um deles, né, mais próximos hoje. Floriano Silva, um grande entusiasta, um grande amigo, irmão, um dos caras que sempre me incentivou a fazer o meu trabalho autoral. Legal. Floriano, cara, vai! O que tá faltando? Ele sempre me provocou. Obrigado, meu irmão. Tirou ali da zona de conforto. Cara, daquela inércia. Ele, bicho, vai. Tá esperando o quê? Então, Floriano Silva, hoje... Era o Wagner Nascimento, né? Infelizmente, nosso irmão faleceu há 6 anos atrás já, 5 anos, que era o meu maior parceiro de composição. Com o Wagner eu tenho, acho que quase 100 composições. Caramba! Tenho bastante coisa com o Wagner, tem muita coisa. Me ensinou muito, muito. A malandragem da caneta. Sou muito grato, muito grato, muito grato. E hoje temos mais um parceiro também, que é um parceiro lá da Baixada. Porra, eu não lembro o nome dele. Se você lembrar o nome dele, comenta aqui, não tem problema, é parceiro, é parceiro. Porra, não, parceiro, porra, tem muita música boa com ele também. Então são esses mais chegados. Quais são os seus processos de composição? Você tem alguma coisa que você tem que fazer ali ou vem? Não, é insight mesmo, venho, aí eu já registro. Se for uma melodia, eu já gravo no gravador do telefone, se não, vou no bloco de notas do celular e já anoto, para não perder. Dali eu vou tentando alimentar, né? Assim, eu gosto de compor em conjunto. Legal. Eu não sou aquele cara egoísta, nem me vejo assim, nunca fui. Então, eu já ali, da própria concepção mesmo da letra ou da melodia, eu já vou pensando no parceiro que, né, que venha naquela onda, naquele mote ali que eu estou propondo. Então, minha maneira de compor assim, não tem nada muito engessado não, Juninho. Legal. Entendeu? Agora, vamos sair daqui do Rio de Janeiro e vamos para Manaus, né? Manaus. Que foi um outro momento da sua vida. Sim. Queria que você contasse um pouco dessa sua experiência. Para Manaus eu fui, primeiramente foi através da FAB, né? Fui servir lá, transferida a serviço. Lá a galera respira muito samba, um abraço para todo o povo de Manaus, Legal. que eu amo pra caramba. Fui muito bem recebido lá. E logo, obviamente, já me envolvi com samba. Meu primeiro contato lá foi até com um colega de Força Aérea, o Jobé, que ele participou de um momento muito legal lá, do grupo chamado Ases do Pagode, um grupo que toda Manaus conhece, todo o Norte conhece, fazem até hoje um trabalho, eles retomaram lá o projeto, estão fazendo um samba lá. E aí a gente montou um grupo chamado Sambalizar, ele estava fora já do Ases, e a gente montou um grupo Sambalizar. Aí daí fizemos uma música minha, dele e do outro menino, é assim: sambalizar é batuque, é ginga em primeiro lugar. Sambalizar é de novo o jeito que quer mandar. Sambalizar é a essência da gente. Sambalizar é no morro, é no gueto, é no morro. Sambalizar é
É o samba na boca do povo, sambalizar. É, a gente fez esse samba aí, pô. Aí desse samba veio o grupo. Legal. E aí montamos um timaço lá e começamos a fazer show. Aí, infelizmente, veio a pandemia, aí todo o processo que o mundo inteiro sabe, né? Foi um baque geral. Aí a gente desfez a parceria e eu continuei fazendo meu trabalho autoral. E levou o Marquinhos PQD lá, levou outros compositores. Levei PQD, o PQD foi recente agora, que foi o encerramento do projeto. O tio foi lá, meu tio? Foi, o padrinho foi lá, pô. Cabeça, meu tio! Beijo, Marquinhos PQD, tô de volta. Vou fazer coisa junto aqui. Marquinhos Diniz foi o primeiro, foi ano retrasado, né? Foi ele, Dona Rosânia lá, um casal maravilhoso que eu tenho respeito, um carinho. Tirou uma onda lá, deu aquele sacode. Ano passado, em outubro, fechamos com o Marquinhos PQD lá, que foi sucesso. Que honra, hein? É, compadre, maneiro. Gratidão a todos esses grandes mestres, né, cara, que prontamente receberam e atenderam o meu convite, né, cara, de ir pra lá, e foi maravilhoso. Bom, voltou pro Rio e agora quais são os seus planos futuros? Rio, cara, Rio. É retomar meu trabalho autoral, vou continuar gravando as minhas obras, né, cara, que isso eu não vou parar. Legal. Né, como eu falei, tem a próxima aí, a próxima música de trabalho vai ser Relíquia do Morro, a música minha de Alex Sereno. Então estaremos lançando aí em maio, junho. Voltar com as minhas rodas de samba. Galera, voltar mais com o meu autoral. Legal. Esse é o meu projeto. Porque as pessoas conhecem o meu trabalho autoral, né? Até porque música tem, né? Tem música bastante, não é falta. tem bastante. Então, essa é a proposta, entendeu, Juninho? A gente está fazendo uns autorais aí, gravar, lançar, entendeu? Fazer os registros, tocando, e a música rolando aí pra galera beber da nossa fonte aí, do nosso trabalho. Isso é importante, né? Muito, muito, meu irmão. William, o que você pode falar para as pessoas que também querem seguir essa linha, né? De cantor, de compositor, de também viver da música? O que você pode falar para essas pessoas? Cara, é árduo. Assim como qualquer outra profissão, acho que a música nossa, ainda mais do nosso gênero, né? Sim. Não é fácil, mas é prazeroso pra caramba. Então, é estudo, é dedicação, é responsabilidade, é humildade. Importante ter humildade, não ser melhor que ninguém. Porque eu acho que o que consolida o samba é a união de todos os músicos, desse movimento que a gente faz, né, mundo afora, aqui no Rio de Janeiro. Então, é estudar, se dedicar àquele instrumento, fazer com amor na parada, que a coisa flui, né, o trabalho vai sendo projetado, mas não desistir, é difícil, não é fácil não. Sim. A gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Muito tempo nessa parada, mas é fazer com amor, fazer com tesão ali, tocar um instrumento com tesão, cantar com alegria, com um sorriso no rosto. Acho que é o caminho. É o caminho. É o caminho. O que o William de hoje poderia falar para aquela criança, aquele adolescente que começou lá na igreja, tocando violão? Caraca! Pergunta maneira. O que ele poderia falar? Valeu a pena. William, com 16 anos, valeu a pena. Faria de novo. Faria de novo? Faria de novo. Tudo. Para ser o William hoje com 48 anos de idade. Valeu a pena. Valeu a pena. Agora, vamos falar da parte boa, né? A parte do faz rir, do carvão. Opa! Do soldo. Bom. Como é que as pessoas fazem para poder entrar em contato com você, para contratar o seu show? Como é que faz? Vamos lá. Pode ser através do meu Instagram, @WilliamDoBanjoOficial, tudo junto. Ou através do telefone, prefixo 21 97922 4671. Fala de novo. Vamos falar de novo. @WilliamDoBanjoOficial, tudo junto. E meu telefone é prefixo 21 97922 4671. Tá dado o recado, hein? Agora não tem como escapar. Falar que não sabe os caminhos. Isso aí. William, meu irmão, quero te agradecer. Eu que agradeço. Sua alegria, sua energia, que é muito maneira. Não só aqui a gente conversando, mas principalmente nas rodas de samba, que eu sei que sua energia é lá em cima, seu astral é lá em cima. Se você ainda não assistiu, assista, vá assistir, porque é muito legal. Não só o William cantando, mas o William tocando também, que a entrega é 100%.
100%. Então, assim, a gente consegue pegar essa energia também, que é muito legal, que você transmite para as pessoas. Isso eu não tô falando porque a gente está aqui na frente, não, porque desde quando eu te conheci lá atrás já era assim. Sim. E ainda bem que eu tô tendo essa oportunidade, né, de estar propagando para as pessoas. Pô, eu que agradeço. Que não tem essa oportunidade ainda, né, de estar te conhecendo pessoalmente, de ainda não ter ido no seu show, se já foi ter sentido a mesma coisa, e tá disseminando isso aí de uma forma mais plural. Axé mesmo. Obrigado a você, obrigado Julinho, obrigado ao canal Toca Aí. Tamo junto, até depois da curva. Agora, vamos finalizar também lá em cima, Bora. né? Com a cereja no bolo. Vambora. Meu samba arrepia dos pés à cabeça, te pega de jeito pra você samba. Meu samba é valente, é nossa bandeira, o grito de um povo que faz ecoar. Te convido pra felicidade, vem comigo que vou te mostrar. É preciso celebrar a vida, solte o corpo que vou te levar. Pois o samba é da massa, corre nas minhas veias, é relíquia do morro e dos nossos quintais. Ao som da batucada, o meu banjo passeia, pega o fogo pagode, vem comigo cantar. Aonde o samba vai, incendeia, meu samba vai pegar geral. Aonde o samba vai, clareia, meu samba é puro e imortal. Vai! Aonde o samba vai, incendeia, meu samba vai pegar geral. Aonde o samba vai, clareia, meu samba é puro e imortal. Meu samba é puro e imortal. Meu samba é puro e imortal. Obrigado, gente. Valeu. Gente, esse foi o William do Banjo. Obrigado. Aqui com a gente. Se você ainda não curtiu, se você não segue, siga ele nas mídias sociais. Continue seguindo a gente aqui também. Até o próximo programa, se Deus quiser. E toca aí. Toca aí. Valeu.